Boa tarde, gente. Aqui é o Weber, o marido da Silvia. Eu quero falar para vocês as gralhas. Tenho escutado vocês de segunda-feira. Semana passada eu trouxe uma palavra para vocês a respeito sobre Deus conosco, o Emmanuel. Eu gostaria de continuar falando algumas coisas para vocês, porque eu percebo que vocês têm vontade, vocês têm sede de Deus. Não que eu queira ser alguém que sabe tudo sobre Deus, na verdade eu não sei nada sobre Deus, eu sei pouca coisa. Eu tenho algumas experiências e algum conhecimento da Bíblia só, e eu penso que vocês têm vontade de ouvir. Eu quero algumas vezes gravar algumas mensagens para falar sobre esse conhecimento de Deus, e se tocar no coração de vocês, não pretendo falar de religião, e o objetivo meu não é esse, mas se tocar no coração de vocês uma palavra, eu vou usar a Bíblia como referência. Eu gostaria que vocês meditassem naquilo que eu vou trazer para vocês. A gente esteve falando sobre Deus conosco, o Emmanuel, quanto foi importante isso, que até os anjos vieram anunciar, declarar que Jesus estava nascendo. Então era algo que importante, estava no coração de Deus desde a eternidade. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Deus fez isso? Você já parou para pensar? Por que Deus fez isso? Bom, uma coisa é a gente entender que Jesus é Deus conosco, ou seja, Deus deixou a eternidade para vir morar entre nós. E quem lê os evangelhos, eu percebo que vocês leem bastante os evangelhos, vocês vão ver o que esse Deus conosco fez, o que Jesus fez na sua vida, um ministério tão rápido, uma vida que passou muito rápida, e ele cumpriu um propósito ali. Para quem lê o evangelho, vê que as coisas que ele fez. A pergunta que não quer calar é: por que Deus decidiu vir até nós? Não sei se você já parou para pensar nisso, o porquê Deus veio, porque ele veio da maneira que ele veio. Eu acho que a melhor resposta que eu encontro está no Evangelho de João. É o quarto Evangelho escrito por João, no capítulo 3, no versículo 16. Eu acredito que vocês já ouviram muito falar sobre esse texto. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu quero falar com vocês apenas na primeira parte desse texto que o João, o discípulo amado, escreveu. Porque Deus amou o mundo muito intensamente. A resposta é porque Deus veio, porque ele decidiu deixar a glória, descer, habitar entre nós. É que ele amou o mundo. Quando ele está falando o mundo, ele está falando as pessoas do mundo, não o sistema do mundo, mas as pessoas. Ele amou de uma maneira muito intensa. Eu quero falar a respeito de Deus na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Para você, quem foi Jesus? Foi um profeta? Foi um guru? Foi um sábio? Foi alguém que veio para fazer o bem? Uma vez, Jesus perguntou para os discípulos assim: o que as pessoas dizem a meu respeito? Uns disseram: alguns dizem que tu és profeta. Outros falaram assim, outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem que você é outro dos profetas que reapareceu. E Jesus disse assim: e vocês dizem o que a meu respeito? Essa é a pergunta. E essa tem que ser a resposta certa, que resume sobre o amor de Deus. A pergunta que Jesus fez para os discípulos que andavam: o que vocês pensam a meu respeito? Quem eu sou? E o apóstolo Pedro, São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, respondeu a resposta certa, que é
a resposta universal para todos os questionamentos. A resposta de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é muito interessante, porque ninguém conseguia entender isso. Ninguém conseguia olhar para Jesus e ver que ele era alguém tão especial. Tu és o Cristo. Cristo é uma palavra grega, é Salvador, mas a palavra hebraica é Mashiach, Messias. Tu és o Messias. O Messias é alguém que foi prometido, que viria, ele viria na terra, iria fazer uma obra. Para que vocês entendam, o Mashiach, o Messias, o Cristo, ele é eterno, ele é desde a eternidade, ele sempre existiu. Quem lê um pouco as Escrituras vê o Cristo, o Messias, aparecendo, falando com as pessoas antes dele encarnar. Ele vinha na terra, ele conversava com as pessoas, e as pessoas, quando olhavam para ele, viam que ele era diferente, ele via uma forma diferente, e diziam: o anjo de Deus. Toda vez que as Escrituras do Antigo Testamento falam que veio alguém que era o anjo de Deus, estava se referindo ao Messias, ao Cristo. Então, o Messias, o Cristo, ele existe desde a eternidade, e ele habitou entre nós na pessoa de Jesus. No Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, se diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos o filho de Deus, filhos de Deus. Então, o que moveu o Cristo, o Messias, o ungido, que existe desde a eternidade, deixar a eternidade e entrar no tempo, se submeter ao tempo, se submeter ao espaço, se submeter à cultura, habitar no meio de pessoas sem entendimento, sem revelação e sem conhecimento, e ali começar a viver entre nós, viver entre aquelas pessoas e a fazer o bem, a revelar a vontade de Deus. Isso é amor. Amor, no sentido do Messias, no sentido que João está falando que Deus amou, no grego a palavra é ágape ou agape. São várias palavras que definem amor no grego. Uma é eros, que é o amor sexual. Outra é o amor fileu, daí vem o nome da cidade de Filadélfia, que significa amor entre irmãos. Agora, a palavra grega agape, que João usou, nem os gregos entendiam essa palavra, porque era uma palavra doida. Porque a palavra agape significa amor sacrificial. O amor de Deus é assim, um amor louco, um amor que só se ferra, um amor que faz, um amor que dá, um amor que perdoa, o amor que entrega, o amor que não tem ciúmes, que não tem inveja, o amor que não quer o mal, mas sempre quer o bem, um amor que mesmo sendo traído continua amando. Eu quero perguntar e eu declarar que eu não consigo entender isso, eu não consigo viver esse tipo de amor. Ninguém consegue viver esse tipo de amor, só Deus é amor, e a Bíblia diz que Deus é amor. É um amor que os gregos não entendiam, o agape. É uma palavra grega, mas eles não entendiam, porque é um amor sacrificial que não existe, nenhum ser humano consegue amar do jeito que Deus ama. Assim é isso que motivou o Cristo, o Messias, que deixou a eternidade, onde não existe nem tempo e nem espaço, deixou a sua glória e submeteu ao tempo e ao espaço para manifestar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Esse é o objetivo do Messias, do Deus encarnado, morar entre nós.
E Pedro não sabia. As pessoas não conseguiam entender isso. E quando Pedro disse, Jesus disse assim: Pedro, muito bem, você está falando pelo Espírito Santo, porque eu sou o prometido, eu sou o Messias, eu sou o Deus encarnado, eu sou Cristo. E em cima dessa pedra, ou seja, dessa afirmação que você está me falando, eu estou edificando uma igreja, eclésia, igreja, isso que significa igreja. A igreja ela foi fundada por Cristo, em cima de uma palavra, que é a base. A palavra é Jesus, Ele é o Cristo. Ele é o Deus entre nós, Ele é o Deus encarnado. E o amor de Deus é que moveu a que Ele tomasse essa atitude. Bom, eu vou encerrar por aqui hoje, mas na próxima conversa, no próximo bate-papo, eu vou tentar explicar para vocês a necessidade de Deus ter feito isso. A nossa situação, a condição em que a raça humana estava e por que Ele precisou fazer isso. Vamos ficar por enquanto por aqui. Eu desejo para vocês um bom domingo, uma ótima semana e que o Espírito de Deus possa trazer entendimento ao coração de vocês, porque a revelação de Deus nos traz vida e vida eterna. Na nossa idade, né, gente, que nós estamos aí, né, depois dos 50, quem sabe alguém beirando os 60, a gente começa a pensar no amanhã, não é? Se cuidar mais do corpo, pensar mais nas coisas de Deus, e vocês têm razão de fazer isso. E é nesse ponto que nós temos que entender o mistério de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, que Jesus é o mistério de Deus, oculto, escondido desde a eternidade e que foi revelado no tempo certo. Eu quero dizer para você que está sendo revelado para você um mistério que ninguém conseguia entender. Qual mistério? Cristo em nós. Deus em nós. Deus abençoe vocês.